Senhoras e senhores, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, independente do horário que você esteja assistindo este podcast. Eu quero dizer que é uma honra, quero dizer que é um prazer inenarrável receber vocês aqui junto com a gente neste grande bate-papo. E hoje eu trouxe uma convidada digníssima de aplausos de vocês. E não foi fácil trazer essa convidada. A gente precisou de muito esforço para trazer ela aqui, porque ela é uma convidada internacional. Afinal, nosso podcast fala de mercados internacionais. Então, senhoras e senhores, diretamente do Chile, hoje nós estamos trazendo a Aline. Muito bom dia, Aline. Tudo bem? Bom dia, Rodolfo. Tudo ótimo. Como é que você está? Tudo bem. E muito feliz de estar aqui, né? Participando também. Muito honrada pelo convite. Muito obrigada. Tamo junto. Galera, pra quem não conhece, a Aline, ela é uma das analistas lá da XTB, a corretora que é parceira aqui do nosso canal. E hoje eu quis trazer ela pra fazer um bate-papo junto com a gente, pra vocês conhecerem, pra vocês saberem que existe sim pessoas brasileiras, inclusive, que estão dentro da XTB para sempre melhor estar atendendo a gente, tá bom? Aline, conta um pouquinho pra gente um pouco mais da sua história, né? Como que você conheceu o mercado financeiro, como que você veio pro mercado e por que mercado financeiro, né, Aline? Então, eu sempre tive, de uma certa forma, envolvida com o mercado financeiro. Comecei através de bancos, né? Então, na verdade, começou o interesse, né? Eu olhia para o banco e via aquelas pessoas, né, bem vestidas, né? E eu falava, poxa, que deve ser muito interessante trabalhar com isso. E aí foi que deu certo, né? Entrei, comecei a fazer minha carreira no mercado financeiro, bancos tradicionais, depois passei por cooperativas. Aqui no Brasil mesmo? Isso no Brasil, exatamente. E aí tive a oportunidade de mudar de país, né? Fui acompanhar meu marido a trabalho, que ele se mudou para o Chile. E lá consegui, né? Enfim, me recoloquei no mercado financeiro também através da XTB. Claro que é completamente diferente, né? As vertentes. Então, como eu trabalhava aqui, que era algo mais renda fixa, né? A gente tratava com carteira de clientes, coisas desse tipo. E aí, quando eu fui para o mercado de renda variável, de fato, e aí é uma imersão. E muda muito, né? Sim. Tanto da parte de produto, como que funciona, e aí você entra um pouco mais na parte de análise técnica, entender gráfico, o porquê das coisas, enfim, a parte mais fundamental, e você vai expandindo um pouco mais nessa parte. Sim. E aí foi quando também entra na parte de conteúdos, né? Então, apresentação de seminários, coisas do tipo. Quando você estava nos bancos aqui do Brasil, era banco de varejo mesmo, né? Sim. Sim. Fui bancária, né, por muito tempo. Então, trabalhei no Santander, depois trabalhei em cooperativa, Sicredi. Ah, legal. Então, bastante tempo nessa parte. E o brasileiro, ele tem uma mentalidade mais de renda fixa mesmo, né? Muito. A galera aqui do Brasil adora uma renda fixa, né? Muito, porque, na verdade, as taxas de juros no Brasil sempre foram, né, historicamente, mais altas, né? A gente já sempre lidou com uma inflação mais alta e, para controlar a inflação, obviamente, que a política monetária acaba ficando com uma taxa maior. Sim. E aí a gente, poxa, para que eu vou correr risco se eu tenho a parte da segurança, né? Numa taxa melhor, na renda fixa. Então, a gente tem como cultura ter esse tipo de comportamento. Sim. E não é errado, mas é a cultura nossa. Então, às vezes, quem começa a operar em bolsa fala, poxa, essa pessoa tá louca, não sei onde ele tá com a cabeça, né? Muito mais arriscado, Muito mais arriscado. Diferente de outros países, por exemplo, que as taxas de juros sempre foram mais baixas. E se não tiver essa exposição para renda variável, você não vê seu patrimônio crescer no longo prazo, né? O tal dos juros compostos. Então, por isso que, enfim, a gente encontra essa diferença de cultura e de comportamento financeiro. Porque aqui no Brasil, como você mesmo disse, historicamente falando, como a taxa de juros, que basicamente ela vai balizar as taxas também que a gente recebe na renda fixa. Historicamente elas são altas, então a renda fixa acaba valendo a pena para nós brasileiros em muitos cenários, né? Sim. Até porque a pessoa que não tem muito conhecimento no mercado financeiro, para ela tomar risco em bolsa de valor e conseguir bater o que a taxa de juros
costuma pagar pra gente, que tá em torno ali de 10% ao ano, fica um pouco mais complicado, né? Sim. Aí quando a gente vem para um cenário de mercado internacional, as coisas começam a mudar um pouco. Porque os Estados Unidos, a taxa histórica de juros dele fica trabalhando ali em torno de 0,25% até 2% quando tá alta. Exato. E hoje nós vivemos um período muito diferente nos Estados Sim. Unidos de 5%, né? Sim, sim. E quando você foi ali para a parte de mercados internacionais, o que você mais sentiu de choque quando você estava nos bancos tradicionais aqui no Brasil e quando você foi para as corretoras fora do Brasil para trabalhar mesmo? É que é gritante a diferença. É uma loucura, assim. E eu comecei bem na parte da pandemia. Eu comecei 15 dias antes da pandemia, aproximadamente. Entendi. E foi aquele boom, assim, né? Então, o mercado, aquela loucura, e eu meio que sem entender, né? Você tava ali... Era algo que eu gostava muito, mas eu lembro que quando eu trabalhava no banco e chegava algum cliente e falava assim, eu sou trader. E eu falava, nossa, que legal isso, né? Mas eu tinha aquele vocabulário diferente, né? E que você falava, caramba, deve ser muito difícil isso. Nossa, isso deve ser muito complicado. Mas que interessante, sabe? Você tinha aquele interesse... E é engraçado porque eu passei por esse processo. Então, hoje, muitos clientes que eu converso e eu falo, eu te entendo, porque você está acostumado ali com a poupança, a renda fixa e etc. E aí, de repente, você começa a ouvir falar de nomes diferentes ou da possibilidade de você estar no mercado internacional. E como eu comecei na pandemia, então era aquele boom. O mercado derretendo, ou o ouro subindo, e aí você fala, caramba, e o que está acontecendo? Por que está acontecendo, né? Então, até você começar a entender melhor. E eu achava o máximo, né? Eu falava, gente, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito diferente. É um mundo de possibilidades, né? Porque, na verdade, o mundo todo está olhando para isso, né? Para essas referências, para esses benchmarks. Então, isso, assim, pelo menos para mim, eu falei, caramba, esse é o caminho. É aqui que eu me interessei muito mais, sabe? E lá na XTB você só atende brasileiros ou você atende outras nacionalidades também? Agora eu tô muito, muito mais focada no Brasil. Legal. Totalmente Brasil. Porque lá a gente tem várias equipes. Então, tem desde a equipe pro Chile, Colômbia, Peru... e os brasileiros, né? Então, toda a nossa equipe agora, de momento, são apenas brasileiros. Legal. Para atender clientes aqui no Brasil. A XTB é uma empresa polonesa, né? Isso. E a sede para atender toda a América Latina tá no Chile, é isso? Isso, em Santiago. E agora vocês estão trazendo a operação aqui também pro Brasil. Exato, exatamente. Para conseguir atender um público também aqui legal. Exatamente. Show. E pelo que você vê ali dos brasileiros que você atende, antigamente, quando a gente falava em investir em mercado internacional, a galera achava que era um bicho de 7 cabeças. Até porque realmente era um pouco mais difícil, né? Sim. Era mais restrito ali para um pessoal que tinha um pouco mais de grana, porque as taxas operacionais também eram um pouco mais altas. Sim. Hoje, o que você vê que mudou de facilidade para o brasileiro investir fora do Brasil? Eu acho que muito é pela informação. Eu acho que a informação está um pouco mais espalhada, né? Então, está mais pulverizada. E eu acho que quando você vê uma pessoa que você se simpatiza, né? Ou que tem as mesmas características e que você vê que está tendo acesso, que está tendo sucesso e que consegue, você fala, poxa, ele consegue, eu também consigo, né? E um pouco do que a gente trabalha hoje é nisso, é mostrar que é acessível, é possível, justamente porque é simples, né? Então, a conta você abre em 15 minutos. Óbvio, depois ali para envio de capital através do Pix também, é muito simples, envio, recebimento. Então, assim, não tem... E óbvio, atendimento em português. Isso também era um entrave, porque por conta de idioma, às vezes, poxa, a maioria das corretoras não tem atendimento em português, é mais inglês e etc., dependendo, né, da corretora. E aí, muitos brasileiros, infelizmente, a gente sabe, né, que ainda não dominam o idioma e se sente... Poxa, o mercado financeiro já tem seus detalhes. E aí, você ainda não entende o idioma. Como que você vai se comunicar se você tiver uma dúvida ou se você tiver um problema? Então, tudo isso eu acho que acaba sendo uma barreira, sabe? Sim. Então, hoje em dia, eu acho que tanto o processo de informação que a gente encontra, né, nos canais e óbvio, a parte de atendimento, que fica um pouco mais próximo. Então, qualquer tipo de dúvida, você tem muito mais acesso. Sim. Então, facilita, acredito que isso também. Quando eu comecei a ir para o mercado internacional, porque assim, eu tenho de 8 a 9 anos de mercado, né? Só que eu comecei na B3, na Bolsa do Brasil aqui. Depois que eu fui pro mercado internacional. Então, o mercado internacional eu devo ter mais ou menos uns 5 anos. E eu percebo a diferença gritante que tem
é pouco tempo, né? Se a gente fala assim, pô, Sim. 5 anos é pouco. Sim. Mas se você olhar a diferença que teve das informações de 5 anos até o dia de hoje, Sim. nossa, é bizarro. Sim. Eu não tinha segurança de encontrar uma corretora fora do Brasil pra poder falar, tipo, não, vou colocar meu dinheiro aqui. Exato. É o que você falou do atendimento. Putz, atendimento era totalmente em inglês. Uhum. Aí muitas vezes eu tinha que mandar e-mail pra alguém pra depois eu receber esse Sim. e-mail, então demorava um pouco no processo, você ficava meio desconfiado. E você já fica inseguro por conta disso. Exato. Exatamente. Aí, putz, será que vai, será que não vai? E também tinha a questão das taxas, né? Então, pra você mandar dinheiro pra fora, muitos bancos não aceitavam você mandar dinheiro pra fora, você sabia? Você não conseguia mandar dinheiro pra fora assim, fácil. Claro, Aí te você tinha que questiona muito também, muito né? questionamento. Aí tinha que passar no cartão de crédito. Só que no Sim. cartão de crédito você paga uma taxa absurda. Só o IOF ali já mata. Então, hoje, pra mim, também as facilidades que nós temos pra investir no mercado internacional, nossa, mas melhorou muito. Sim. Abertura de conta mesmo, que você falou em 15 minutos. É Sim. como se você fosse abrir uma conta no Brasil. Exato. Num banco no Brasil. Exato. Tirar ali foto do seu RG, sei lá, de um comprovante de endereço e Exato. acabou. Exatamente. Já abriu a conta. É. E a transferência agora por Pix cai na hora. Sim. Nossa, uma delícia. Exato. E não tem mais essa, porque antes também tinha essa questão do prazo, né? Então você ia fazer uma remessa internacional e demora, às vezes, né? 24, 48 horas, dependendo. Então, poxa, às vezes você quando você tá nesse processo, né? Só quem tá sabe. Poxa, tomei a decisão, vou começar a investir, quero enviar meu capital, quero começar. Você não quer esperar, né? 1, 2 dias. Você já quer o quanto antes. E já começar, já tenho os ativos que eu quero, já pesquisei. E aí, então tinha todos esses detalhes, né? Hoje em dia já tá tudo muito mais fácil e mais acessível, vamos dizer assim. Então, isso facilita muito. E pelo que você vê agora, hoje você no mercado internacional, e você já teve essa experiência aqui dentro do Brasil também, mais em bancos de varejo, qual é uma das principais vantagens, melhor dizendo, de uma pessoa, um brasileiro, melhor dizendo, né? Um brasileiro investir fora do Brasil? Quais são essas principais vantagens que você vê hoje? Olha, Rodolfo, em primeiro lugar, a gente não pode esquecer da diversificação, né? A gente, mesmo no nosso país, né, no Brasil, a gente sempre bate nessa tecla, né? Qualquer livro, qualquer lugar que você vai ver, sempre vai falar para não deixar, né, todo o seu capital no mesmo lugar. Porque segurança 100% a gente nunca vai ter. Sim. Então, o ideal, assim, e o fato de você ter o acesso ao mercado internacional, principalmente pela diversificação. Outra possibilidade, óbvio, é a quantidade de ativos. Então, isso, assim, também, como eu falei antes, é um mar de possibilidades. Às vezes pode até gerar uma certa confusão, né? Ou você ficar ainda mais em dúvida, porque quando você olha, você fala, caramba, mas tem tudo isso, qual que eu vou escolher? Mas calma, né? Tem as formas. Mas eu acho que, pensando na diversificação, pensando de você estar numa moeda mais forte, né? Eu falo para os clientes, imagina uma prateleira com todas as moedas de todos os países. Se você pudesse escolher, qual que você escolheria? Dólar, né? Ou moedas mais fortes. Você não ia escolher o real, dentre todas, né? Então, é mais nessa analogia, no sentido de, poxa, eu tenho a possibilidade de manter uma parcela, não precisa ser o total do seu capital, né? Da sua carteira, mas uma parcela da minha carteira eu quero ter em renda variável, dolarizada. Então, é uma moeda mais forte, ela te traz mais segurança. Se um dia acontecer uma catástrofe mundial, o dólar, ele vai ter muito mais, você consegue muito mais poder ali de compra, enfim. Tem liquidez. Então, acho que isso também é um outro ponto. A liquidez do mercado internacional, ela é completamente maior e tem muito mais possibilidades, né? Não é que o nosso mercado é ruim, não é isso. Mas é mais que como um complemento. Acho que dá muito bem para levar as duas coisas. E abrir essa possibilidade. E eu falo muito para os clientes, quando você vem para o mercado internacional, eles falam, poxa, por que eu não comecei antes? É verdade. É muito isso, né? Esse é o ponto. Eu sempre comento com os nossos alunos, né, que o mercado brasileiro, ele compreende menos de 1% do mercado de capitais mundiais. Sim. Então, se a gente pegar todo o nosso patrimônio e deixar alocado no mercado brasileiro, no mercado de capitais brasileiro, a gente está alocando o nosso patrimônio em um lugar muito pequenininho. Sim. Se acontecer alguma coisa no Brasil, a gente pode perder todo o nosso patrimônio com facilidade. Então, começa por aí já. Sim. Mercado internacional tem a questão da moeda forte, do dólar, ser uma moeda de proteção. Sim. Então, qualquer coisa que acontecer globalmente falando, como você disse, as pessoas podem correr para o dólar.
Mercado americano tem a renda fixa mais segura do mundo. Sim. Estados Unidos nunca deu calote em ninguém, até o presente momento, enquanto a gente grava esse podcast, né? Mas quando tá pra chegar ali no teto da dívida, eles aumentam o Aumenta teto. um pouquinho. Exato. Então, eles nunca deram calote em ninguém. Então, a princípio, a renda fixa mais segura do mundo. Sim. Né? Então, qualquer BO que tem, os investidores vão correr para lá. Sim. A diversificação de ativos é bizarra, porque aqui no Brasil a gente tem em torno de, sei lá, umas 400 empresas na bolsa para negociar. Estados Unidos, mais de 6 mil. É muito. Para negociar. É. Estados Unidos, você não negocia só Estados Unidos. Você negocia a Europa, você negocia a Ásia, você negocia tudo. Sim. Tudo. Sim. Né? E sem contar também a confiança que você tem. Se acontecer alguma coisa no Brasil, por exemplo, na Rússia, quando deu aquele BOzinho lá. Se os russos não tivessem patrimônio investido, por exemplo, na parte de criptoativos, putz, eles estavam... Exato. Tava tudo congelado. Mas, Rodolfo, quando você começa a entrar um pouco mais no detalhe, entender, às vezes, né, a parte mais fundamental, os próprios países, os grandes, né, as reservas de ouro, em grandes partes são de países como Rússia e Índia, China. Tem vários países que têm reservas em dólar, que às vezes quando a gente vê quando o dólar de repente começa a perder também um pouco de força, dependendo, é que esses países tentam fazer acordos entre si para evitar de usar o dólar, né? Sim. Mas eles mesmos usam o dólar, então quem sou eu para não ter também na minha carteira, sabe? É difícil. Então, esse é o ponto. Então, se tem esse grande volume de procura, tudo hoje em dia é negociado em dólar, né? A grande maioria. O que a China, a Rússia tem tentado fazer é diminuir essa quantidade de consumo, né? Ou de dependência do dólar. Sim. De tentar fazer transações usando as moedas deles próprias, né? Mas, obviamente, que no mundo como um todo não tem esse interesse como existe com o dólar, por exemplo. O euro também. Sim. Libra e outras. Até porque algumas pessoas falam assim, não sei se você concorda com essa ideia, tá? Mas que a China vai engolir os Estados Unidos. Não sei se você concorda com isso. Não, a gente já vem ouvindo isso há muitos anos, né? No sentido de que a China tá lá tentando buscar, né? Eu acho que ela vai ser uma grande potência, mas engolir os Estados Unidos... Ela já é, né, uma grande potência. Mas é difícil. Igual eu sempre falo pros nossos alunos, né? Assim, você já ouviu alguém falando assim, o sonho chinês, eu tenho o sonho de ir pra China? Pô, ninguém fala isso, entendeu? Agora o sonho americano, todo mundo tem o sonho de... Né? E sem contar também que pra China não é interessante eles terem uma moeda muito forte. Até porque eles exportam muita mercadoria. Eles mandam muito pra fora a mercadoria. Sim. Os Estados Unidos é diferente. Os Estados Unidos tem muito consumo ali. Então eles precisam de uma moeda forte pra eles conseguirem consumir bem. Poder de compra ali, né? O poder de compra deles é muito importante, né? E entrando um pouco mais nessa área, assim, dentro dos produtos mesmo que nós temos dentro da parte de mercados internacionais, o que você acha que é interessante para os brasileiros começarem a olhar? Vamos supor assim, o cara não sabe nada de mercado internacional, tá entrando agora, o cara só investe em renda fixa, boa parte da carteira dele tá em renda fixa, sei lá, 20% em ações aqui no Brasil. O que você acha que seria interessante esse cara começar a olhar no mercado internacional? Boa pergunta. Eu acho que, a gente tem a referência, né, do Standard & Poor's, que é o índice que mais movimenta e que todo mundo observa, né, que são as empresas ali de maior capitalização no mundo, né, e obviamente ele está nos Estados Unidos. E a gente tem alguns ativos, por exemplo, como o ETF, que é bem interessante, porque aí o ETF ele entra até na questão de tempo, tá? Perfeito. Porque muitas pessoas, às vezes, eu não consigo ficar todo o tempo olhando tela ou para ali acompanhar o que está acontecendo no mercado, mas eu quero me expor, né? Então, o ETF ele é interessante por isso, porque ele te dá essa exposição e tem uma gestão mais passiva. Você não tem tanta necessidade de ficar ali movimentando, né, a sua carteira. Você vai fazendo os aportes e vai alocando ali o capital. E o Standard & Poor's, ele já, no decorrer de muitos anos, ele tem uma rentabilidade bem interessante. E ele é o olhar do mundo, né? Então, de repente, para quem está começando, eu particularmente, ao invés de disparar nas possibilidades de ações, porque entra muito mais no detalhe. Tá, eu quero ser sócio de uma empresa, eu quero comprar ações dela, eu quero começar a me expor, montar minha carteira. Só que pensa que o índice, ele já tem ali, ele já está selecionando para você quais são as 500 maiores e melhores empresas dos Estados Unidos. Perfeito. Então, ele já te dá, né, praticamente ali tudo listado.
Então, quando você aloca num ETF, que é um fundo, né, de ações internacionais, tem a mesma liquidez das ações, já te expõe. Então, tem vários ETFs que usam, né, o Standard & Poor's como benchmark, então vai seguir o comportamento. Então, isso te dá essa possibilidade. E, óbvio, aí você pode começar com o ETF, vai conhecendo como você se sente, até porque vai ter volatilidade, vai ter variação, né? Eu sempre comento assim, caiu, uma ótima oportunidade de comprar, né? Porque às vezes fala, poxa, caí, diminuiu. Não, compra mais, porque de repente é um ativo que você sabe que vai manter na sua carteira, né? Com certeza. Há muito mais tempo. Principalmente o Standard Poor's, né? Exato. Porque, o S&P 500, se a gente pegar historicamente falando, ele rende ali em torno de uns 11, acho que é 11,5% ao ano. E dá pau em muita carteira nos Estados Unidos. Galera, só pra vocês terem uma noção, tá? Aqui no Brasil é fácil a gente bater o IBOV. Agora nos Estados Unidos bater o S&P 500 é muito treta. Tem muito gestor que não consegue. Então, investir no próprio S&P 500 mesmo é uma boa opção. Concordo com você. Pra mim, os ETFs, eles são os melhores meios pra se iniciar o investimento. Exatamente. São os melhores. Tem nem o que falar. A gente tem diversos tipos de ETFs. Tem, como a própria Aline disse, né, o do S&P 500. Só para vocês entenderem, galera, o ETF, ele é um fundo de investimento. Aí dentro desse fundo de investimento tem um gestor. E esse ETF, ele pode ser de gestão ativa ou de gestão passiva. De gestão ativa, vamos começar pelo gestão passiva primeiro, que é mais fácil. O de gestão passiva, ele vai perseguir o índice. Então, como a Aline estava falando aqui, o índice S&P 500 é o índice das 500 maiores empresas ações listadas nas bolsas dos Estados Unidos, na NYSE e na Nasdaq. Só que uma coisa que é interessante é que existem muitas empresas que não são somente americanas que estão com ações abertas lá nos Estados Unidos. Então tem empresa europeia, tem empresa asiática, tem até empresa brasileira listada lá, como por exemplo a XP e a Nubank, né? São empresas brasileiras, mas preferiram listar suas ações lá nos Estados Unidos. Então quando você investe no S&P 500, você está investindo nas 500 maiores empresas do mundo, literalmente do mundo. Sei lá, Apple, Nvidia, tem uma cacetada de empresas que a gente poderia... Google, que a gente poderia listar aqui para vocês terem uma ideia. Então em vez de vocês investirem em uma única empresa, quando vocês compram um ETF, vocês estão comprando uma carteira de empresas, uma cesta de empresas. Então isso ajuda muito. E aí quando você não precisa gerir essa carteira, é melhor ainda. Né? Claro. O ETF de gestão então passiva, ele vai perseguir o índice. E tem o ETF de gestão ativa, que nós também temos um gestor, só que ele vai tomar a decisão no que ele vai estar investindo, em quais são as empresas que ele vai estar investindo. E aqui, cabe entre nós. Eu, Rodolfo, que tenho quase 9 anos de experiência de mercado, muito provavelmente um gestor com a sua equipe de mercado, ele vai investir muito melhor do que eu, né? Independente de qualquer coisa. Então, às vezes vale tão a pena você investir num ETF de gestão ativa quanto num ETF de gestão passiva, porque todas as movimentações de preço vão ser feitas diretamente pelo gestor, mas não é qualquer um, né, Aline? Claro, exatamente. Não é qualquer um, existem vários bons, é sempre bom pesquisar, né? A gente está aqui inclusive para ajudar vocês nessa jornada aí. Então, para vocês começarem. Sim. E quais são os outros produtos, Aline, que nós temos a possibilidade de investir no mercado internacional? Tem renda fixa também? Que brasileiro adora renda fixa, né? Bom, a gente tem as ações, obviamente, né? Tanto americanas quanto europeias. Isso é legal também. Então, dá acesso, né, ao mercado europeu. A gente tem muitas ações, principalmente a Alemanha, que é referência ali para a Europa. Sim. Tanto também ações, por exemplo, americanas cotadas nas bolsas, né, da Alemanha e nas bolsas do Reino Unido, por exemplo. Então, também isso já te expõe, mesmo que você está, de repente, num ativo americano, mas exposto numa moeda europeia, também te possibilita, né, através da XTB. E a gente tem também as empresas, os famosos REITs, né? Os REITs, né? Os REITs, que são as empresas que investem no mercado imobiliário americano. Então, também tem a possibilidade. Em breve adora também, viu? Também, né? Eu sei que gosta de fundo imobiliário, né? Então, aí seria uma substituição ali para os fundos imobiliários. Pagam dividendos também, é bem bacana. Então, e óbvio, né? A gente tem na plataforma um stock scanner, que a gente fala, né? Um scanner. Então, ali você consegue colocar, você filtra o que para você é mais importante. Então, eu quero dividendos. Como se fosse um filtro, né? Exato. Então, eu quero um dividendo de X. Para mim, um ROI de X, de Y é melhor. Eu quero empresas de tecnologia. Você seleciona desde setor até
pagamento de dividendo ou de distribuição também. Tem a questão de acumulação, de distribuição de dividendos. Então, empresas geralmente de tecnologia, em sua grande maioria, acaba não distribuindo dividendos. Então, eles reinvestem esses dividendos, porque são empresas de crescimento. Sim. Então, tem muitos detalhes, né? Então, aí vai depender do perfil, do tipo de empresa, de segmento que deseja. Mas esse filtro é bacana. Então, porque às vezes você não sabe muito bem ali o que você está buscando, principalmente, de repente, para quem está começando, ou quem já tem, de repente, uma experiência no mercado nacional, que já operou em ações, já tem uma ideia, só vai mudar o produto. A base ali, a teoria, ela se mantém. Mudou o produto, mas aí você consegue selecionar aquilo que você quer e vai montando. Sim. Então, você pode, óbvio, desde escolher as ações individualmente, ou você pode escolher um ETF, que ali ele já vai também dizer no que ele está alocado. Qual é a concentração, quais são as principais empresas, o que compõe. Então, ali também já tem tudo no detalhe. É bem interessante a ferramenta por conta disso. Perfeito. E os REITs, né? Eu sempre gosto de comentar isso porque o mercado imobiliário, ele é o mercado que mais fez bilionários no mundo todo, né? E hoje a gente tem a possibilidade de iniciar nossos investimentos nos mercados internacionais, inclusive no mercado imobiliário, com pouco dinheiro. Sim. A partir de $10 a gente já consegue começar a investir nos mercados internacionais, inclusive na parte de imóveis. E os REITs têm tanta diversificação, mas tanta diversificação. A gente tem o REITs voltado só para a parte, por exemplo, de data centers. Existe o REITs voltado só para loja de shoppings. E é um baita de um negócio para quem está buscando, inclusive, a renda passiva. Claro. Aqui no Brasil, a gente gosta do fundo imobiliário, até porque também não tem muita volatilidade, né? Quando a gente olha para o preço do fundo imobiliário, ele é mais flat. Agora, uma coisa que é diferente, que aqui no Brasil, nós chamamos de fundos imobiliários, mas nos Estados Unidos são os REITs. Só que os REITs, eles não são fundos, né? Eles são empresas. Exato. Isso é uma baita de uma diferença. Baita. Aqui no Brasil, os fundos, eles não podem, por exemplo, alavancar, você sabia? Não Eles sabia. não podem pegar empréstimo em banco para eles conseguirem, tipo, ampliar os seus imóveis. Às vezes o fundo tá vendo uma oportunidade. Sei lá, um prédio aqui na frente que custa 15 milhões de reais, tá saindo na promoção no leilão, por 8. Pô, o fundo pode ir lá, não consegue pegar empréstimo no banco para comprar. Agora o REIT, por ser uma empresa, ele consegue pegar empréstimo, comprar esse imóvel, reformar e depois vender por um preço até maior. Então isso é uma baita de uma vantagem para um REIT, né? Como ele é caracterizado diretamente como uma empresa, é uma baita de uma vantagem. Sim. E além disso, o que eu acho muito interessante nos REITs também é que existem REITs que eles vão trabalhar com a parte de papel. Então, a maior parte de contratos voltados para a parte de imóveis estão atrelados a uma taxa fixa no mercado. Então, quando a taxa de juros norte-americana está subindo, os REITs de papel, eles começam a se valorizar também. Porque vai estar trabalhando com a parte de hipoteca, vai estar trabalhando com a parte de crédito imobiliário. Claro. É um pouco mais arriscado. Porque é mais a longo prazo também. Mais a longo prazo. Você vai estar muito mais exposto à variação das taxas de juros. Exato. Então, taxa de juros alta, o REIT de papel se beneficia. Taxa de juros baixa, os outros tipos de REITs também se beneficiam. Então, um baita de um negócio. Sim. E aí, a gente também tem as empresas, tem as ações das empresas, das grandes empresas, que é o que eu costumo dizer pra galera. Quando a gente pensa no futuro, Aline, o que vem na sua cabeça para daqui 10 anos? O que você acredita? Como que vão ser as empresas daqui pra frente? Eu vou te dar o meu parecer. Tá. Pra mim, daqui pra frente, tecnologia vai comandar tudo. Claro. Quando a gente olha pro mercado interno, quais são as empresas que têm de tecnologia? Quase nenhuma. Sim. Sei lá, vai ter Pose. Não, que se destaca, o que poderia ganhar uma grande relevância, não. Entendeu? Sim. Agora, quando a gente vai para o mercado internacional... Sim, não. A NVIDIA foi o que sustentou, vamos dizer assim, o Standard & Poor's nesse ano, né, praticamente. Claro que a gente começa a questionar... Poxa, será que ela vai manter esse nível, assim, né, de rentabilidade, né, de dividendos e etc., de resultado? Mas ela tem um grande potencial. A gente tem muito ainda. É quase como...
não digo no início, mas ainda tem muita coisa para ser explorada, muita oportunidade. E a gente tem várias empresas, americanas, obviamente, que lá é onde está, né? No Vale do Silício, né? Então, lá onde está toda a parte de criação, de inovação, é tudo, muita coisa vem de lá. Então, obviamente que essas empresas acabam que nascem ali e que crescem e se evoluem e se maduram muito também nos Estados Unidos. E a ideia é óbvia, né? A gente aproveitar desses movimentos do mercado. Sim. E tá atento, e é o que você falou. Então, a gente já consegue observar... Bom, se a gente olhar um pouco para trás, né? Eu peguei essa parte. Não tinha internet, WhatsApp, né? Na época da minha faculdade não tinha. Então eu falo, poxa, hoje em dia a gente já tem tanta facilidade que quando você vê alguma parte, sei lá, burocrática, que você tem que... determinado coisa do dia a dia que você vai fazer e que não tá só na base de cliques, aí você fala, caramba, mas isso aqui ainda tá muito atrasado, né? Então, hoje em dia, a gente vê inteligência artificial ganhando cada vez mais espaço e tem muita coisa que ainda vai ir melhorando, né? Porque existe a ideia e da ideia vai se concretizando algo mais monetário, né? Digamos assim. Então, existem ainda muitas ideias, muitos testes, muita coisa que ainda está em processo para a melhoria de tudo isso e que o foco, obviamente, vai ser de grande crescimento. E óbvio que a gente está falando muito do Standard & Poor's, mas o Nasdaq, né, que é um setor tecnológico, não tem só empresas de tecnologia, mas a sua grande maioria, o peso ali, são de empresas tecnológicas. Sim. E ele é uma referência nesse sentido também. E aí a gente tem ETFs também que replicam o Nasdaq, por exemplo. Então, né? É o que replica a Nasdaq, né? Sim. Então também tem. Né? E aí, só aqui a gente já deu várias possibilidades, né? Sim. Desde Standard & Poor's, Nasdaq, os REITs também. Então, tem a parte das commodities. Então, tem várias outras possibilidades. Tem ETF que, inclusive, tem uma carteira de REITs. Exato. Então, assim, beleza, falaram de empresas, ok, vou investir no S&P ou no Nasdaq. Agora falaram dos REITs. E agora, qual REIT eu invisto? Pô, tem um ETF que você vai estar comprando um monte de REIT também, né? Sim. Se eu não me engano, é VNQ, é um dos ETFs que replica a parte de REITs, né? E, pô, pensando no futuro, eu sigo completamente nessa linha que você está falando, porque, será que tal empresa tá cara? Será que realmente tá... Quando a gente olha para a parte, pelo menos eu acredito que seja isso que os investidores pensam, né? Quando a gente olha para a parte de tecnologia, principalmente as empresas que estão flertando muito com inteligência artificial, eu fico pensando o seguinte, Aline, aonde que a gente vai chegar com a inteligência artificial? Tipo, eu acredito que o que nós, população normal, conhece de inteligência artificial é só um pelinho. Sim. É só um pelinho. Tem muito mais... Tem uma cauda muito longa ali por trás daquilo. Então, a gente não faz ideia do que a inteligência artificial pode trazer de benefício. Facilitar, né? Nossa, Exato. demais. Então, os investidores, eles pensam nisso. Pô, beleza, isso daqui é o que a gente sabe. O que não está precificado nessa inteligência artificial que os caras vão conseguir fazer? A cada ano que passa, os chipsets, né, de processamento estão ficando cada vez menores e conseguindo processar um nível de dado muito maior, um nível absurdo. E a gente volta de novo para as mesmas condições, porque tem empresas no mercado listadas na bolsa que mexe com a parte de inteligência artificial, só que para essas empresas conseguirem um nível de armazenamento tão grande, eles precisam de data centers. E existem REITs que só trabalham com data center. Então é uma coisa que vai puxando a outra. Sim, e tá completamente... O mercado internacional é completamente uma coisa interligada à outra. Sim. E por isso que acho que é bem interessante. Porque as coisas se correlacionam e te dá a possibilidade de um leque de opções. Sim. Então acho que essa é uma das maiores vantagens assim, do mercado internacional. E até você estava comentando até da parte de commodities, né? Sim. A gente consegue se expor ao mercado de commodities, mesmo sem se expor ao mercado tipo futuro, por exemplo. Sim. A gente consegue se expor ao mercado de commodities pela parte de ETFs. Claro. De ETFs, né? Obviamente, desde que replica ouro também, petróleo, cobre, commodities, né? Enfim, da parte, a gente tem desde das energéticas, metais preciosos e industriais, por exemplo. Mas isso também é possível, ou ações das empresas também, exatamente, também é uma possibilidade. A gente estava
A gente tá montando uma carteira de investimento desde o final do ano passado com a galera, né? E aí tem 2 empresas que a gente gosta e a gente colocou no nosso portfólio. Uma que é a ExxonMobil e a outra que é a Chevron. Então são 2 empresas que estão atreladas ao petróleo. Sim. E muitas vezes, a gente tava olhando assim, né, o gráfico do petróleo mesmo, tudo mais, e eu tava falando pra eles, galera, o petróleo tá barato, o petróleo é lá na casa dos $100, tava tipo 75, acho que hoje ele tá 90, se eu não me engano. Sim, bateu 90. Bateu, né, 90 ontem, se eu não me engano. Então eu tava falando pra eles, só que assim, a gente não queria vir pra mercado futuro, a gente queria ficar no mercado à vista, que é muito mais tranquilo, muito mais seguro, a volatilidade é melhor. Então vamos para a parte das ações. Uma das ações, se eu não me engano, foi a ExxonMobil. 17% a gente está pegando de valorização. Sim. 17%. E assim, ó, rapidinho. Sim. Entendeu? Então escolher as ações certas conforme você está vendo o cenário. Claro. É de extrema importância. A gente está aqui para ajudar a galera Exato. também a conseguir. E é o que você falou, olhando o cenário, né? A gente tem que ter uma visão mais ampla do que está acontecendo, o porquê das coisas. E não adianta, né, Rodolfo? A gente precisa ter dedicação ali na parte de estudos, vai ter que pesquisar um pouco, se envolver para entender, né? Não adianta. E eu falo, às vezes a gente tenta buscar atalhos, né? Poxa, me fala aí uma empresa que que vai render 20%. Todo mundo quer achar essas empresas, né? Mas eu entendo que, e na verdade eu comento muito isso, o básico bem feito, ele funciona muito bem, né? Então, às vezes, a gente... pensando, né? Vamos pensar na dificuldade daquela pessoa que tem interesse, mas encontra barreiras, né? Para começar. Então, acho que só comece. O ETF é uma ótima oportunidade. Então, ele já está ali, né? Um ETF que vai replicar o Standard & Poor's, por exemplo. Então, já vai te dar já vai te colocar o pé ali, pelo menos, para começar. E depois você vai começando a entender melhor os dados econômicos, como que tá as economias de modo geral, né? A parte mais fundamental, o porquê das coisas. Então, aí você depois vai entendendo. Aí você fala, caramba, agora tá fazendo mais sentido. Então, agora acho que, de repente, eu consigo me expor um pouco mais ao petróleo, ao ouro, ativos, né? Poxa, a gente tem num horizonte ali redução de taxas de juros, o que isso poderia de repente refletir, sabe? Perfeito. Então aí você vai começando a entender melhor como se joga o jogo, né? Exato. Na verdade. Até porque, por exemplo, para mercado internacional, é o que eu sempre falo pra galera, é muito simples. Por exemplo, nessa mesa aqui, ó, tem o seu telefone, tem o meu telefone, são 2 empresas que estão listadas na bolsa. Sim. São as maiores. A Sim. gente sabe que, tranquilamente, se você comprar uma ação da Apple, dificilmente você vai perder dinheiro, pensando a longo prazo, claro. né? Dificilmente. Mas tudo bem. Então, assim, a gente poderia citar pra galera diversas ações. Tesla, Apple, Nvidia mesmo, como a gente tava falando. Só que vai depender muito do perfil de cada um. Claro. Uma coisa eu sempre falo isso pra galera, assim, ó, uma coisa o cara tem 20 anos, tá começando a vida dele agora, ele tem uma maturidade no mercado. Um horizonte temporal. Um horizonte temporal muito diferente de um cara que tem 50 anos. Sim. Então não adianta eu vir aqui e falar assim, Nvidia é uma boa agora, hein? Vai valorizar 20%. Ela pode valorizar, só que pode ser que ela demore 3 meses, pode ser que ela demore 3 dias, ou pode ser que ela demore 3 anos pra valorizar. Sim. E aí você vai ter esse horizonte de tempo. E outra coisa, a gente também tem que lembrar que a partir do momento que a gente aloca o nosso capital em uma ação, a gente está deixando outras oportunidades de fora. Sim. Porque esse capital poderia estar alocado em outras coisas. Claro. Né? Então tudo isso vai muito do perfil de cada um. Por isso que realmente não dá pra gente ficar cantando várias operações, né? Falando pra galera, tipo, investe nisso, investe naquilo. A gente pode fazer uma análise, a gente pode montar a nossa carteira, a gente pode falar o que a gente faz, que é o que eu faço todos os dias ao vivo no YouTube, falando tudo que eu tô fazendo, mas cada um também precisa saber o que é melhor pra... Claro. Fazer os estudos e tudo mais e saber o que é melhor pra cada um, né? Exato. E entrando um pouquinho nesse lado que você comentou aí, né? De taxa de juros americana e tudo mais... Quais são as suas perspectivas para 2024? Olha, esse ano, o que a gente tem, na verdade, né, Rodolfo? A gente tem a parte dos Estados Unidos, obviamente, com uma taxa de juros, né, nos patamares aí de 5,5%. Desde dezembro que o Powell foi dizer que via, né, expectativas de redução para esse ano de 2024. Então, o mercado de lá para cá, batendo máximas históricas. E, óbvio, né, a gente teve também um empurrãozinho ali das grandes empresas de tecnologia, né? Principalmente a Nvidia, por exemplo. Mas o mercado está esperando quando vai começar essa redução de taxas de juros. Mas o que a gente tem ainda em mente é
A economia americana segue ainda muito forte. Então, o mercado de trabalho, a gente teve payroll hoje de manhã. Acabamos de ter o payroll, veio muito forte. Muito forte, né? A taxa de desemprego esperava 3,9 e 3,8. Inclusive menor do que a anterior também, né? A taxa de desemprego. Exato. Nossa. Então, assim, os PMIs estão fortes, a economia está muito resiliente. Então, se a gente compara, vamos pensar em blocos, né? Se a gente compara com parte da Europa... a Europa, a zona euro, ela está ainda com uma taxa também de juros alta, ela tem uma inflação que está um pouco mais, digamos, está dentro ali dos patamares dos 3 e pouco por cento, não tem tido, tem ficado, né, dentro dessa faixa, não tem chego, né, nos 2%, só que ela está mais fraca de crescimento. Então, obviamente que eles dá até uma certa invejada ali dos Estados Unidos, né? Mas eles têm o problema de localização, né? Ali na parte geopolítica, pensando. Então, a parte da zona euro sofre um pouco mais por conta disso. Agora, Estados Unidos se beneficiou por muitas coisas. Justo também por conta disso. A parte de commodities, de petróleo, Estados Unidos, gás natural, ganhou muito espaço. Então, tem tido muito crescimento ali. Então, a linha é tão tênue no sentido de que a gente já está com uma taxa de juros alta. A economia já está crescendo, a gente já está com os índices em máximas históricas. Você imagina se o povo começa a reduzir as taxas de juros, aonde vai parar? Os preços, onde eles vão parar? Exato. Né? Então, até alguns membros da Reserva Federal comentaram e uns têm apoiado uma redução só para esse ano. Outros, 3 reduções, né? Pelo menos no último calendário. Só para o pessoal entender, né? Cada reunião, a Reserva Federal, a cada 3 meses, divulga o calendário de pontos, que é onde os membros votam para qual taxa ali que eles acreditam que seria o ideal para aquele ano, para o ano, né, seguinte, etc. 2024, 25, 26. E a Reserva Federal é como se fosse o Banco Central dos americano, Estados Unidos. Exatamente. E aí, quando divulga esse calendário de pontos, que a gente chama, né, que é o dot plot, então ali a gente consegue ver qual a maioria, né, dos membros votaram em qual nível de taxa. E aí a gente compara com a taxa atual. Então, poxa, ali dentro do último calendário que foi divulgado agora em março, a expectativa era de 3 reduções para o ano, né? Para a gente chegar nos níveis que eles colocaram no calendário. Só que a inflação em janeiro, fevereiro ainda não veio tão baixo quanto eles gostariam. Tiveram um leve aumento, muito por conta do petróleo também, que subiu, né? Então, assim, ainda não está mostrando, não está sendo ainda tão preocupante, mas está estagnada. Né? E aí a gente vê os preços muito sobrecomprados, digamos assim, né? Dos índices. Então, acho que um pouco tem que tomar muito cuidado, porque se ele começa a reduzir as taxas, passa a imagem de que tá tudo bem. E aí o tá tudo bem já tá crescendo com uma taxa 5,5. Imagina com uma taxa menor, entendeu? Isso é inflacionário. E aí pode voltar a inflação subir novamente. E aí isso poderia trazer a necessidade, de repente, de voltar a aumentar as taxas de juros, que é o que eles não querem. Sim. Então, o timing tá sendo o ponto agora, né? Então, muitos, inclusive, analistas esperam essa redução ou para junho ou, de repente, para julho. Então, a gente ainda não sabe se vai ser no primeiro semestre ou no segundo semestre. Mas é mais agora, a gente tenta discutir, entender, o timing. Eu acredito que, de uma certa forma, a gente até poderia encontrar uma certa redução um pouco nos preços, né? Uma certa correção nos ativos aí americanos, que poderia, inclusive, ser uma oportunidade de compra. Perfeito. Ontem caiu bastante também. Mas, de repente, isso, principalmente agora com o preço do petróleo aumentando, né? Por conta, OPEP também reduzindo produção, Rússia também. Então, isso tem impactado no preço. E isso é um tema inflacionário, né? O consumo nos Estados Unidos segue forte. Então, isso também é um tema que pode aumentar a inflação. Sim. E o que a gente, né, linkando tudo isso, Estados Unidos é a régua. Então, quando a gente compara a política monetária, ela está totalmente atrelada à força da moeda do país local. Então, se os Estados Unidos ainda está trabalhando com uma taxa de juros alta, os outros países, por mais que às vezes está com uma inflação mais baixa, não vai reduzir tanto. Sim. Porque se ele começa a reduzir as taxas de juros, a moeda vai perder muito valor frente ao dólar. Porque aí você vai falar, poxa, sei lá, Canadá vai começar a reduzir taxa de juros, mas os Estados Unidos está com a taxa alta. Eu vou manter dolarizado, entende? Europa também. Então, imagina, a Europa mais ainda. Se zona euro começa a reduzir taxas e Estados Unidos ainda segue
né? Porque a economia está mais forte, justifica, obviamente, ele manter a taxa de juros mais alta. Agora, a zona euro já precisa reduzir as taxas para tentar o crescimento e evitar uma recessão. Sim. Então, a gente tem esses detalhes aí, que, na verdade, uma coisa puxa a outra. Porque a meta dos bancos centrais é manter a inflação controlada, crescimento alto e pleno emprego. Basicamente, esses são os objetivos. E aí entra nesse quebra-cabeça, né? De tentar entender e, obviamente, o impacto da atitude. Muitos, eles falam que... eu não... Por exemplo, a Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, ela mesma fala, para mim dá igual se os Estados Unidos vai reduzir ou não. Mas eu acredito que... Não é bem assim, né? Leva em consideração, sim. Mas tem que tomar cuidado, né? Para não deixar também o bloco ali todo entrando numa recessão, né? Como a gente já viu a Alemanha com um trimestre negativo, o Reino Unido também. Então, isso também não é interessante, né? Porque aí começa a perder força também na economia local. Sim, a própria moeda, né? Sim, também. Na última super quarta que nós tivemos, foi acho que na semana retrasada, se eu não me engano, né? Foi. O Campos Neto falou que ele não ia mais fazer a redução do corte de juros aqui no Brasil tão forte como ele estava fazendo anteriormente. Isso fez o dólar disparar. Mas provavelmente ele fez isso por conta da postura do mercado norte-americano. Claro. Imagina, ele começa a cortar a taxa de juros, putz, a gente ia sofrer muito. Sim. Ia sofrer muito. Por quê? Mais uma vez, dólar vai disparar. Exato. Dólar vai... É melhor você estar investindo no Brasil com uma taxa de juros teoricamente baixa, comparado historicamente falando, né? Porque se ele reduzir muito vai ficar baixa. Sim. Ou você investir nos Estados Unidos, que teoricamente uma taxa de juros alta. Você está investindo em dólar e está ganhando 5% ao ano em dólar. É totalmente diferente. Sim. E é a mesma coisa, isso se aplica para os outros países também, principalmente para os outros países emergentes, né? Sim. Estados Unidos, eu sempre tava falando pra galera que, assim, eu não via uma forma dos Estados Unidos sair dessa situação em que ele está se não houvesse uma recessão. Isso por conta de ciclo econômico. Sim. No final do ano passado, eu comecei a ver a inflação dos Estados Unidos diminuindo. Aí eu falei, pô, tem uma luz no fim do túnel. Sim. Então eu saí um pouquinho de pessimista pra neutro. Só que o mercado, como você disse ali, o mercado tá muito resiliente. Como é que os caras vão conseguir diminuir a taxa de juros com esse mercado resiliente do jeito que tá? A gente tem duas frentes nos Estados Unidos. Tem a frente do consumo interno deles, que impacta diretamente no PIB, e tem a frente do governo. O governo tá gastando muita grana lá nos Estados Unidos, que também tá impactando no PIB. E se endividando numa taxa maior, né? Se endividando numa taxa maior. E automaticamente isso começa a inflar o dado do PIB. A galera tá olhando muito pra bolsa e falando, as empresas de tecnologia, as IAs estão inflando os índices. Tá bom, mas o que tá inflando o PIB dos Estados Unidos também são os gastos do governo. Sim. Não tem jeito. Aí beleza. Então a gente tem a população consumindo muito, a população ficando cada vez mais empregada, a taxa de desemprego diminuindo. Agora a gente tem que ver como que a inflação vai reagir com essa condição. A inflação estava diminuindo. Aí ela deu como se fosse um repiquezinho, janeiro, né? Fevereiro deu saiu fora das expectativas. A expectativa de janeiro era até que chegasse a 2,9%, que era abaixo dos 3%. E veio 3,1%. Aí fevereiro veio 3,2%. Então, ainda tá nessa resistência. Então, vamos ver agora como que vai ser a leitura de março. E é uma coisa que eu sempre falo pra galera. Aline, o mercado ele volta em V. O mercado tá subindo, ele volta muito fácil assim em V. Subida de escada, né? Queda de elevador. Você entendeu? Agora a inflação, ela não sobe em V. É. A inflação, se ela fizer um repiquezinho e começar a subir de novo, ai. Aí como que ele vai cortar a taxa de juros desse jeito? Então. Não vai cortar. Vai ser muito mais difícil. Então, pra mim, a taxa de juros, se ele cortar antes... Eu, assim, tava sendo um baita de um crítico do Jeremy Powell, né? Porque ele tava fazendo coisas que eu não tava concordando muito. Agora ele tá fazendo coisas que pra mim estão corretas. Tá segurando mais, tá sendo mais... Sim. Tá tendo uma visão um pouco mais holística. Quando perguntam pra ele, e aí, quando é que você vai cortar? Meu, esquece corte de taxa de juros agora, né? Pelo menos é o que eu tinha visto nos últimos discursos que ele tinha feito. Até, se não me engano, foi em janeiro, né? No final de janeiro que teve o discurso dele? Foi. Semana passada teve um também. Mas o primeiro do ano foi em janeiro. Foi em janeiro, né? Aí eu lembro que na coletiva teve uma moça que perguntou pra ele, né? Mas e aí, vai ter corte de juros esse trimestre? Só falta ele falar assim pra ela, você tá louca? Que corte de juros, meu? Não, mas é que a pressão pra isso acontecer é muito grande. Só que, óbvio que as pessoas...
eu fico assim, eu tento me colocar no lugar dele, entende? Então, Sim. você tem ali você tem todo o cenário. E imagina que feio, vamos dizer assim, ele reduz a taxa de juros e a inflação começa a subir e ele tem que voltar a subir a taxa de novo. Ferrado. Uma porque ele não vai conseguir, ele vai ter que reduzir de 25 em 25, né? Ele não consegue fazer uma redução de 100 pontos, de 50 pontos, como você vê mercados emergentes que faz uma redução de 100 pontos assim, em uma reunião. Ele não consegue fazer isso. É de 25 em 25. Só que 25 ali já é muito. Muito. Entende? E para um patamar que está muito sobrecomprado, se a gente tivesse, sei lá, em 4.500 pontos o Standard & Poor's... Tá em 5.500. Ok, entende? Mas não tá. Então, é muito mais desafiador. Sim. E aí poderia causar um impacto totalmente pessimista nos mercados, entende? E aí, sei lá, de repente, o que poderia ter uma correção aceitável poderia trazer um pessimismo ainda maior, entendeu? Você acredita que o mercado subiu no boato e tá caindo no fato agora? Eu acho que tem muita gente iludida um pouco, porque, claro, o efeito, digamos, dos livros, né, e da parte teórica que a gente acompanha, redução de taxas vai ser acompanhada de um aumento na bolsa, obviamente. Só que a gente já sabe que muito desse movimento já está sendo, né? Quando lá em dezembro ele falou que ia reduzir as taxas, que até me surpreendeu. Então, eu achei que ele se antecipou um pouco, sabe? Nessa fala. Eu acho que ele poderia ainda ter sido um pouco mais cauteloso. Então, ele deu o alerta, o mercado já precificou. E aí, por isso que já está trabalhando nessas máximas. E agora também não tem reduzido muito. É justamente essa minha crítica para Jerome Powell. Porque desde o ano passado, na verdade, desde ano passado foi 2023, né? Desde o final de 2022, eu achei que ele tava pisando muito na manteiga ali. Tava escorregando muito, sabonetando muito. E aí, esse ano que eu comecei a falar, pô, agora esse cara tá fazendo um trabalho correto. Agora ele tá sendo verdadeiro no que tá falando. Porque antes, pô, só sabonetando. Agora sim, não. A gente vai manter a taxa de juros e, a princípio, a gente não tem data para cortar, né? Pelo menos é o que ele fala. Só que também tem os outros membros ali do Fed, os outros membros do FONC, que começam a dar outros sinais também. Sim. Alguns que usam um tom um pouco mais duro quando vão falar, outros que usam um tom mais maleável. Sim. Mas para mim o mercado totalmente precificou esse corte de taxa de juros, precificou essa movimentação das IAs, e agora precisa de uma correção. Precisa, porque até quando que o mercado vai ficar rompendo máximas históricas? Exato. E a gente começa a perceber esse movimento também no ouro. Eu percebi no ouro que, desde quando aconteceu aquele conflito lá entre Israel e o Hamas, o ouro deu uma baita movimentação de alta, puxou. E a gente sabe que corte na taxa de juros nos Estados Unidos tende a beneficiar metais preciosos. Sim. E o ouro continua puxando. Inclusive, estava rompendo as máximas históricas de novo, né? Então, o ouro puxando junto com bolsa. Aí eu olhava pro dólar, o dólar puxando também pra cima. Eu falava, meu, tem alguma informação aqui que tá estranho. Tô vendo a fumaça, mas não tô vendo fogo ainda, né? Aí eu falava, não, mano, deixa eu ficar quietinho aqui na minha, deixa eu proteger no dólar mesmo. Sim. Manter dinheiro em caixa. Manter caixa, exatamente. Exatamente, para oportunidade. Teve posição que eu fiz no final do ano passado, Aline, tipo assim, outubro, mais ou menos. Tipo assim, já tava nas máximas o mercado. 30%. Sim. Tipo assim, totalmente distorcido. Você fala, meu, não faz sentido, deixa eu zerar isso daqui, cara. Não tem motivo pro mercado ter esticado tanto, deixa eu zerar. Então, colocar dinheiro em caixa, acumular dólar. Sim. E para nós brasileiros, essa movimentação que está acontecendo, teoricamente é bom. Sim. Porque a gente está conseguindo pagar no dólar 4,80, 4,90, R$5. E a gente sabe que o dólar é muito mais do que isso, claro, né? É muito mais. Claro. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou aproveitando, estou comprando dólar enquanto ele está barato. Quando o dólar começar a ficar caro, vai ser a movimentação contrária das ações americanas. As ações americanas tendem a cair. E aí você vai comprar. Paro de comprar dólar e começo a comprar ação americana. Quando a ação americana subir, eu zero a ação americana, o dólar vai estar caindo, eu compro o dólar. Aí você fica nesse anticíclico, vamos dizer assim. Como é simples? É fácil. É simples, mas não é fácil, é verdade. Não, é simples. É simples. Mas é que às vezes parece complicado. Mas é só a gente entender quais são os fatores que movem uma economia. O que precisa, né? O que precisa acompanhar. Poxa, ela está em crescimento, como está a inflação. Nesse momento, a inflação é um ponto que a gente tem que ficar atento. Já faz um tempinho, né? Já tem aí um bom tempo que ela está sendo o foco das decisões de política monetária.
Então, você conseguindo acompanhar a inflação e, em paralelo, qual o reflexo que ela está tendo na economia, seja na parte de crescimento ou não, né? Se aquela economia está crescendo ou não, aí depois você vai entrando um pouco mais no detalhe. Qual que pode ser o fator que está ainda pesando na inflação? Agora, até serve como um alerta os preços do petróleo, né? A parte da energia. Que, no entanto, a gente tem os cálculos de inflação, o cheio, né? O bruto, e o que exclui os itens voláteis, né? Alimentos e energia, justamente por isso, porque é um fator. Tudo precisa de energia para produção, para tudo. Então, quando você começa a entender um pouco disso, e óbvio, né, os ciclos econômicos também, então, e aí vai facilitando, né? Porque é o que você falou, em determinado momento é mais interessante moedas, em determinado momento é mais interessante índices, em outros momentos é mais interessante commodities, e assim a gente vai entendendo melhor como que as coisas vão funcionando. Perfeito, Aline. Alguma consideração final para os nossos telespec? Não, acredito que acho que a ideia que a gente tentou passar aqui hoje é de que é muito mais acessível, é muito mais fácil, né? E eles podem contar com todo o apoio, né, da corretora também. E vamos conhecer o mercado internacional. Acho que tem muita oportunidade, tem muita coisa interessante e vale a pena. Perfeito. Senhoras e senhores, essa foi a Aline da XTB. Se vocês quiserem conhecer mais um pouco sobre o trabalho da Aline, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a corretora XTB, todos os links vão estar na descrição aí deste episódio do podcast, tá? E eu também estou ao vivo todos os dias falando sobre mercados internacionais, fazendo análise de empresas, ações, REITs, ETFs, tudo isso que nós comentamos aqui, eu estou ao vivo todos os dias comentando sobre esses assuntos. Aline, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer inenarrável receber você aqui junto com a gente e volte mais vezes. Com certeza, eu que agradeço. Foi muito interessante. Gostei. Show de bola. Tamo junto. Obrigada. Senhoras e senhores, valeu, um forte abraço e até mais. Até mais. Tchau, tchau.